40 minutos, tá na hora. Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista pelas ondas amigas da Rádio Relógio, pelo site no radiorelogio.com.br e também pelo nosso aplicativo. Bom, gente, nesse mês é celebrado Abril Azul, que é o mês dedicado à conscientização mundial sobre o transtorno do espectro autista. Normalmente o autismo é diagnosticado na infância, mas há casos em que o transtorno é descoberto somente após a vida adulta, o chamado autismo tardio. E para falar sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de conversar agora com a neuropsicóloga do ambulatório de TDAH, né? Adulto da Unifesp, doutora Marcela Bianca, que é um prazer imenso falar com a senhora. Bom dia, doutora. Bom dia. Ótimo estar falando aqui com vocês, é um prazer, é todo meu. Opa, o prazer é todo nosso aqui da família Rádio Relógio. Mais uma vez aí, brigadão pelo carinho. Então, doutor, explica pra gente aqui, já na primeira pergunta, desculpa até ter atropelado a senhora aí, explica para os nossos ouvintes, né, aqui pra gente, o que pode causar demora no diagnóstico de autismo? Olha, principalmente quando os sintomas são mais brandos, né? Normalmente acomete pessoas que estão ali no nível 1, né, que a gente considera de suporte. Uhum. E essas pessoas, elas têm uma capacidade intelectual preservada, uma capacidade cognitiva também, ou seja, consegue fazer as coisas do dia a dia, e o maior prejuízo acaba sendo realmente social. E a partir disso, acabam sendo vistas como tímidas ou até mesmo um pouco esquisito, mas como tem as habilidades mais preservadas, as pessoas acham que não necessariamente precisaria de um diagnóstico. Uhum. Aí normalmente chegam na fase adulta, verificam que não se enquadram em algumas situações, e aí é onde vão buscar realmente o diagnóstico propriamente dito. Uhum. Agora, doutora, é possível ter o autismo e não saber, doutora? Sim, Uhum. é bem comum. Sim. É bem comum. Eu normalmente trabalho, né, com a parte diagnóstica desde bebê até idosos, e eu vejo quanto tem aumentado o número de pessoas que procuram atendimento, né, e se queixam principalmente de quadros depressivos ou até mesmo de um TDAH, né, que está associado à questão da desatenção, e que a partir do momento que é realizado o diagnóstico, alguns casos, claro, nem todos, são diagnosticados com o autismo. Uhum. E aí é tão esclarecedor para essas pessoas que a partir desse diagnóstico eles conseguem trabalhar de uma forma, um tratamento mais assertivo e conseguir diminuir todos os impactos e as dificuldades que eles têm no dia a dia. Uhum. Agora, doutora, o autismo na vida adulta tem o mesmo impacto que na infância, não? Então, depende muito do nível, né? Uhum. Na infância, como os pais ali estão atentos a todo o processo, enfim, pode ter desde de comprometimento do nível 1 ao nível 3, né? O nível 3 é aquele paciente que precisa mais de apoio e suporte. Uhum. E normalmente eles precisam de uma maior intensidade de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Tanto o 2, o 3, dependendo do 1 também, eles acabam precisando disso. Só que como normalmente a criança que não teve o diagnóstico, ele passou a vida aprendendo as coisas no dia a dia. Então eles começaram a aprender alguns comportamentos, a entender algumas emoções, que para eles é um pouco mais difícil, e aí eles foram lapidando e mascarando algumas coisas. Uhum. Então, assim, normalmente o paciente, quando ele tem o nível 1, que ele é o mais leve, ele consegue ir lidando melhor com o dia a dia, com os aprendizados, né? Uhum. E aí, a partir disso, ele chega na vida adulta de uma forma mais tranquila, mas também pode ter essa questão da depressão, porque eles acabam não se encaixando. Sim. Agora, as crianças, quando elas têm um prejuízo maior e dependem mais de um suporte,
aí é um pouco mais importante e necessário um acompanhamento mais diretivo para a criança poder desenvolver melhor, entendeu? Uhum. Então tem como lidar com a facilidade, né, com o diagnóstico, né, do tardio de autismo, no caso, né, doutora? Sim, tem. É possível, até mesmo na fase em idosos. Sim. Às vezes eles chegam com algumas queixas, não necessariamente é um esquecimento, mas a gente já diagnosticou idoso também com autismo que passou a vida inteira sem ser identificado. Uhum. Bom, só para lembrar os nossos ouvintes que a gente está ao vivo lá no site, no radiorelogem.com.br, também pelo aplicativo. Doutora, para a gente poder fechar aqui, explica pra gente, né, como diferenciar o transtorno do espectro autista do transtorno de déficit de atenção. Então, normalmente o TDAH, ele pode estar em comorbidade com o TEA, né, que é o autismo. Sim. Ou seja, a pessoa autista, ela pode ter a desatenção também, tá? Mas não necessariamente quem tem TDAH tem autismo, tá? Então, o que diferencia? Normalmente o autista, ele tem prejuízos sociais, ele tem algumas estereotipias, pode ter uma seletividade alimentar, pode ter ou não algum atraso no desenvolvimento, uma parte motora mais enrijecida, sabe, mais robotizada do jeito de andar. Enfim, é uma questão bem mais comportamental, né? E também algumas questões cognitivas. Agora, o TDAH, ele já não tem tantas alterações de comportamento, mas sim mais uma questão ou de desatenção, se ele for mais desatento, né? De se perder muito no que está falando, enfim, ou até mesmo a hiperatividade. E a hiperatividade, ela pode ser tanto comportamental assim, de se movimentar bastante, de não conseguir ficar parado, enfim, ou pode ser até de pensamento. Então tem gente que acaba tendo aquela mente mais agitada, então também pode estar associado a um TDAH hiperativo. Mas lembrando que é sempre importante buscar um profissional da área da saúde, né, para poder realizar o diagnóstico mais assertivo e, consequentemente, conseguir fazer um tratamento também mais adequado. Tá certo, doutora, falou tudo. Bom, só para deixar claro, doutora, aqui para os nossos ouvintes, né, a pessoa no geral, tratar a pessoa que tem o autismo, né, com mais respeito, com mais carinho, né, doutora? Porque às vezes tem um preconceito enorme, né, doutora? Exatamente. Gente, vocês não sabem o quanto que os autistas têm potencial. Então, por isso que o diagnóstico precoce, independente se já é criança, ou adolescente, adulto, ou até mesmo idoso, o diagnóstico precoce muda muito a vida deles. Então, assim, aceitar, simplesmente, que existem diferenças, sim, e que nós precisamos entender que cada perfil tem o seu potencial. Sim. E sim, os autistas são incríveis e a gente consegue trabalhar muita coisa, assim, para poder desenvolver cada dia mais. Tá certo. Doutora falou e falou muito, adorei. Olha, doutora, só para lembrar aqui aos nossos ouvintes, né, que eu tive o prazer de falar com a senhora que é especialista com a neuropsicóloga doutora, né, que é do ambulatório TDAH adulto da Unifesp, doutora Marcela Bianca, sobre autismo tardio. Doutora, suas considerações finais, por favor, pode ficar à vontade para divulgar suas redes sociais, enfim, fica à vontade. Ótimo, é um prazer estar falando aqui, né, mais uma vez, e caso queiram me seguir, o meu Instagram é Marcela com 2L Bianca Neuro, e o da clínica localizado aqui em São Paulo, na capital, mas atendemos online, Brasil e fora do Brasil, é o Instituto Cérebro, que é um Instagram, tá? Estamos sempre à disposição e o site é www.institutocerebro.com.br. Ok, então, foi um prazer imenso então falar com a senhora novamente, muito obrigado e espero poder falar com a senhora em outras ocasiões, tá ok, doutora? Será um prazer, abraço. Um abraço, boa semana pra senhora. Pra vocês também. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Gente, lembrando, quem ficou interessado quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Rádio Relógio, toda hora com você.